Caríssimos irmãos, queridos amigos, desta forma era anunciado o Evangelho que escutamos. Conclusão do Santo Evangelho segundo São Mateus. Porque com a ascensão de Jesus ao céu, ou dito de outra maneira, para o regresso do Senhor à plenitude da comunhão com o Pai na eternidade, termina a sua missão. E Jesus entrega o testemunho aos seus discípulos, numa espécie de testamento, porque estas são de facto as suas últimas palavras. E as suas últimas palavras têm a ver com o poder transmitir aos outros o tesouro que nós próprios descobrimos. Jesus manda-nos partir pelo mundo. Esse mundo que às vezes nos está longe e tão perto, porque às vezes na nossa casa, no nosso trabalho, aí onde vivemos o dia a dia. Manda-nos ir, desinstalarmos-nos da religião e tornarmos de facto a nossa fé uma amizade com o seu amor e com a sua misericórdia. A sairmos das nossas certezas, a sairmos de uma fé instalada, a sairmos de uma religiosidade que tem pouco de concreto na vida e às vezes muito de pietista. A ir. Mas não nos diz ide e batizai. Jesus é muito claro na ordem dos verbos. Ide e ensinai todas as nações. Dito de outra maneira, ide e transmiti aos outros aquilo que vós próprios aprendestes. Não de doutrina, mas de vivência. Não de ideias apenas, mas de relação pessoal comigo. Ide e ensinai. Transmiti aos outros essa salvação que experimentastes na vossa carne. Testemunhai àqueles que vos são próximos, mas que são o mundo que está tão longe da minha salvação, que também a esses eu quero, porque também esses são os meus filhos. Ide e ensinai. Levai o tesouro da fé, levai o tesouro da esperança, levai a pérola da caridade. Ide e ensinai. E àqueles que de facto quiserem comigo estabelecer uma aliança, àqueles que quiserem aceitar o meu carinho e a minha amizade, àqueles que quiserem comigo fazer da sua história uma história de salvação, então batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e amigos, o batismo é o maior dom que o Senhor nos pode dar. Porque neste dia o Senhor nos torna seus filhos, torna-nos membros da sua família, a comunidade cristã, e sobretudo dá-nos o princípio dessa vida eterna que um dia junto dele e com o Filho e o Espírito Santo havemos de viver em plenitude. Não há dia mais importante na vida de um cristão, de alguém que verdadeiramente é discípulo de Jesus, do que o dia em que o Senhor, mergulhando-o nas águas, o fez como do ventre materno nascer de novo para uma vida que já não acaba. Por isso São Paulo nos dizia na segunda leitura que rezava por nós, para que o Senhor nos iluminasse a inteligência, nos aquecesse o coração, para que pudéssemos descobrir a grande riqueza do dom que Ele um dia nos concedeu. E o dom é sempre precioso. Faz-me lembrar essa notícia que aí há uns meses andou nos jornais, de alguém de um país da Europa, que agora não me recordo qual, que tinha na cozinha um quadro de um pintor famosíssimo. E estava na cozinha porque ele não era capaz de reconhecer o valor daquele quadro. Mas um dia alguém lhe ensinou, o avaliador, que aquele quadro era preciosíssimo e valia muitíssimo. E a partir daquele dia, naturalmente, o quadro deixou de estar na cozinha e foi vendido por milhões de euros. Todos nós lemos isto ou ouvimos nas notícias. Pois o batismo é esse dom preciosíssimo que o Senhor um dia nos deu e que às vezes está na cozinha, a apanhar com o fumo e o fogo da vida, desprezado,
sem sermos capazes de perceber a riqueza e a preciosidade do dom que o Senhor nos entregou. O batismo, caríssimos irmãos e amigos, devia ser celebrado por nós como um dia especialíssimo. Os cristãos, como os pagãos, celebram de uma forma particular o dia em que nasceram biologicamente. Os pagãos, naturalmente, que não celebram o dia do seu batismo, mas os cristãos deviam fazê-lo. Porque nesse dia tornámo-nos filhos de Deus. Porque nesse dia entramos na comunidade cristã e por isso o batistério está sempre à porta para significar que é pelo batismo que entramos na igreja. Porque nesse dia começou a nossa ressurreição, porque o Senhor nos tornou participantes da sua vida. Mas como havemos nós de perceber tudo isto se antes não formos ensinados? Eu penso que um dos grandes dramas da Igreja foi quando começou a dar os sacramentos sem as pessoas terem capacidade de perceber os dons que estavam a receber. O dom é sempre precioso porque é um presente de Deus, mas para poder ser apreciado é preciso que quem o recebe esteja preparado para assim o entender. Hoje vivemos um tempo muito esquizofrénico. As pessoas querem as coisas de Deus sem Deus. Querem as coisas da Igreja sem a Igreja. Querem as coisas da fé sem fé. E querem os dons de Deus sem perceber o que recebem. Estas preparações para os batismos que se arranjou aqui há uns anos é das coisas mais estranhas que eu conheço. Porque a preparação para receber os dons de Deus não são 3 nem 4 reuniões. É a nossa vida. É a nossa vida de relação com Ele. É a nossa amizade, a nossa intimidade, na qual vão acontecendo os presentes de Deus a nós e os nossos presentes a Deus. Só assim tem sentido, porque senão o Senhor faz chover sobre nós a preciosidade do seu amor e da sua misericórdia e resvala caindo ao chão, porque não há um coração aberto e preparado para verdadeiramente o poder acolher. Caríssimos irmãos e amigos, que não vivamos nós, nem pensemos como aqueles que não têm fé. Que nos preparemos para receber os sacramentos e, de um modo particular, para transmitir a fé e também o dom de Deus que é o batismo àqueles que são da nossa família, para que possam viver com consciência essa grande riqueza que o Senhor coloca nas suas mãos. E que nós possamos cada vez mais saborear, ter consciência e viver esse grande dom de sermos filhos de Deus, que resgatados das águas do batismo, da morte e da peregrinação para o cemitério, o Senhor nesse dia nos tornou peregrinos do céu, da sua misericórdia e da sua eternidade. Louvado seja Deus por nunca desistir de nós. O Senhor disse-nos, são as suas últimas palavras, eu estarei sempre convosco até ao final dos tempos. Peçamos nesta Eucaristia ao Senhor que nos prometa a fidelidade, que nos ajude a nós, que um dia pelo batismo nos comprometemos com Ele a sermos fiéis àquele que nos é sempre fiel. A Ele a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.